palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é viva. E quando a mesma é derramada ou ministrada no nosso coração, ela gera fé. É a única coisa que consegue gerar fé no nosso coração, a palavra de Deus. E esta noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai gerar fé no seu coração. E vai ser ministrada através do pastor Rodrigo. Então eu te peço, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoá-lo para esse momento especial. Senhor, nós colocamos o teu filho nas tuas mãos. É o profeta do Senhor nesta noite. Dê-lhe graça, unção, alegria, poder do teu Espírito Santo. Que a palavra do Senhor, como um fogo, alcance o coração de todos nós, inclusive o dele, ó Pai. E acenda em nós uma chama nova, Pai. E que a mesma pule para a vida eterna, para a presença do Senhor, exaltando e engrandecendo o teu nome. Assim nós abençoamos o teu filho, em nome de Jesus de Nazaré. E toda a igreja de Deus diz amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Boa noite, igreja, graça e paz. Cumprimenta aí o particular tesouro que está do seu lado, fala, seja bem-vindo. Deus não morreu por casa, nem por carro, nem para te deixar rico. Você já é rico, seu pai é o dono do universo, amém? Deus, Jesus Cristo, morreu naquela cruz para salvar tu e a tua casa, te livrar do lago de fogo e te dar uma paz que o mundo nunca vai poder te dar. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a palavra em 1 João, capítulo 2, verso 15. É interessante quando a gente vê os apóstolos do Senhor ensinando a igreja. A gente às vezes pensa, de onde ele tirou isso? Será que foi com a convivência em Jesus? Ou eles estudavam também as Escrituras e basearam em algum exemplo para falar o que eles falaram para a igreja hoje? 1 João capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, fala para o irmão, permanece para sempre. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Ó Deus, vivifica ela no nosso coração. Nós sabemos que ela não volta para o Senhor vazia, sem fazer aquilo que o Senhor determinou nessa noite. Por isso que ela gere vida, gere salvação, traga libertação, traga consolo, traga fé no nosso meio, Pai. E eu declaro que a minha dependência, ela é 100% no Senhor e do Senhor. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a honra, a glória e a majestade somente sejam dadas para Ti. Eu oro e te agradeço pelo privilégio que é te servir, em nome de Jesus. Amém? Aonde o apóstolo João será que tirou essa história do mundo? Eu quero dizer, meu irmão, que você foi feito no ventre da sua mãe. E se você não sabe, Deus determinou esse dia aqui hoje, para que o nome dele seja glorificado. Você foi criado para ser um projeto de bênção nas mãos de Deus. Mas eu quero te dizer que você pode escolher o caminho. Abre comigo o Salmo 139, 1. O Salmo 139, 1 mostra a onisciência de Deus. Uma coisa é a onisciência, outra coisa é predestinação. Todos que estão aqui foram predestinados para serem filhos de Deus. Porque no dia que Deus te fez, se você morresse criança, você ia direto para o céu. Então, se todo mundo aqui um dia foi criança, todo mundo um dia aqui foi predestinado para a salvação. Está lá, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Continua. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Deus sabe até o que eu já vou falar aqui.
Ele sabe o meu dia de amanhã, o depois de amanhã, o depois, o depois, o depois. E Ele tem uma promessa para mim e para você. Ele disse que estaria comigo e com você todos os dias da sua vida. No deserto, na fornalha, na saúde e na doença, igual um casamento. Ele vai estar com você todos os dias. Isso está em Mateus capítulo 28, 19 e 20. As palavras de Jesus e a promessa dele para nós é que estaria conosco todos os dias. Mas eu quero começar com você na história de um homem que foi feito no ventre igual a você. Um homem que teve o privilégio de ser escolhido por Deus para uma missão. E o nome dele, no hebraico, é bem estranho. Shimshon, misericórdia. Tem essa pessoa na Bíblia? Tem, Sansão. Se você quiser falar Sansão em hebraico, é Shimshon, é o nome dele. E quando a gente vê a história de Sansão, a gente imagina um cara grandão, fortão, que rasga leão no meio. Eu quero te dar uma notícia. Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Sansão devia ser miúdo, franzino, e que se olhasse para ele e não desse um tostão nele, porque a força dele não era muscular. A força de Sansão está aqui nesse lugar. É a força que Deus te deu. É Deus morando dentro de você, é a vitória, é a força. O Senhor é a nossa fortaleza, o meu libertador é o Deus em quem eu confio. Então a força daquele homem, você vê nos filmes, o cara lá, bombado, pode limpar isso, pode limpar. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Quando ele escolheu Israel, ele escolheu o menor povo da terra. Falou, esse povico que todo mundo pode pisar, massacrar, esse aí que não vale nada, que não tem rei, que não tem constituição, eu vou ser o Deus dele, eu vou ser o rei dele, eu vou dar a constituição para eles, e deles virá o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Escolheu, isso está em Deuteronômio 7, 6 e 7, você pode anotar para você ler. Escolhe as coisas loucas. E esse homem foi escolhido no ventre. Eu quero dizer que as pessoas do Antigo Testamento não têm o privilégio que você tem, não tinham. Qual o privilégio, pastor? Hoje aqui nesse lugar, o poder de Deus está sendo derramado abundantemente. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Porque essa é uma promessa de Joel 2, e é uma promessa que se cumpriu no livro de Atos, e continua sendo derramado dentro da igreja. A Bíblia diz que é para todos aqueles que quiserem. Então, nessa noite, o poder de Sansão está aqui. E eu quero dizer que como ele, Deus te fez no ventre da sua mãe. Se você continuar lendo o Salmo 139, vai falar que quando você era uma substância informe, ele já te conhecia. E já havia determinado esse dia aqui hoje, para que o nome dele seja glorificado. Normalmente esses juízes, Sansão é um juiz, e o nome do livro de Juízes no hebraico não é juízes, é Shoftim, libertadores. Sansão foi um libertador do povo de Israel. Chamado por Deus, filho de uma mãe estéril. E há uma característica nesses homens. Esses homens gerados de mães estéreis. Nós temos no caso de Isaac, o primeiro, que você vê na Bíblia. Mas nós temos alguns, como Sansão, Samuel e João Batista. E esses homens não são qualquer um. Eles são nazireus. Pastor, que palavra é essa? O nazireu é uma pessoa cheia do Espírito no ventre. É um homem chamado com uma missão. É um homem cheio do Espírito por Deus, porque Deus chama com um propósito. Abre comigo Juízes capítulo 13, verso 2. Uma mulher estéril, casada, e o anjo do Senhor aparece para ela. Esse é o 2 ou é o 1? Ela não tinha filhos, olha lá, continua. Apareceu o anjo do Senhor. Esse anjo aí, não é anjo não, tá? Misericórdia, pastor. A palavra anjo no hebraico é malak. Você vai ver no verso 22 de capítulo 13, que eles vão falar que viram a Deus.
Esse anjo não é nada mais, nada menos do que um mensageiro do Pai. E o nome dele é Jesus, se você não sabe. Porque anjo é Deus. Põe aí o verso 22 para mim. Verso 22. Vimos quem? Viu um anjo ou viu Deus? Ah, viu Deus. E não morreu. Quando você vê Deus e não morrer, sabe quem que você viu? Não, né? Abre aí Colossenses 1,15. Vamos ver quem que você viu. É interessante que tem histórias de muçulmanos que Jesus aparece para eles hoje. Não sei se você já viu essas histórias, né? De gente no hospital que Jesus visita, senta lá e bate um papo com ele. Eu já ouvi. Não estou te afirmando que é verdade, mas já ouvi essas histórias. E é possível, sim, é possível lá. Quem é Jesus? É a imagem do Deus que é o quê? Invisível. Jesus apareceu para aquela mulher, mas pastor, Jesus nem tinha nascido ainda. Não, Jesus fez o mundo em Gênesis. Jesus falou para os judeus, antes de Abraão existir, eu sou. Sabe o que é eu sou? Eu existo. Eu estava com o Pai fazendo todas as coisas. Continua lendo aí Colossenses 1,16. Pois nele, quem que foi criado? Todas as coisas. As visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, quer soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi feito por quem? Fala, Jesus. Ele, continua. Ele é antes de quê? Nele tudo subsiste. Eu tenho uma notícia boa para você. Ele te colocou aqui hoje porque Ele quer te abençoar. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te colocar na Jerusalém celestial. Mas como esse homem que você vai conhecer teve uma escolha, você também tem. Esse homem que foi cheio do Espírito tinha uma escolha. Deus não obriga ninguém a nada, Ele chama. E normalmente Ele capacita os chamados, Ele não chama capacitados. Abre aí o verso, Juízes capítulo 13, verso 3. Juízes 13, 3. Olha lá, apareceu quem para ele? Fala, Jesus. Eis que você é estéril, né? Você não teve filho, mas você vai ter um filho. Continua. Guarda-te, não faça o quê? Não beba vinho. Não comas coisa imunda, bebida forte. Continua. Porque tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será, fala, nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Israel estava debaixo de um chicote já há muitos anos. Israel trocou Deus pela idolatria. Israel criou um sincretismo religioso, cultuava a rainha dos céus, cultuava postes ídolos. Eu comecei esse culto falando sobre não amar o mundo, pois Israel estava amando o mundo. Hoje, colocar ídolo dentro da sua casa é colocar o mundo para dentro da sua casa. É criar um sincretismo entre o mundo e a igreja. Eu quero dizer que Deus exige santidade. Pastor exige? Na minha Bíblia está escrito que sim. Não sei na sua. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 1. E o povo de Israel deixou de ser um povo santo. E aí, os filisteus entraram para escravizar. Os filisteus entraram para matar, para roubar, para destruir. Verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. O que você tem que fazer? Tornai-vos santos, vós também, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aquele homem, Deus tinha um projeto com ele. Eu vou encher ele do Espírito.
para que ele liberte o meu povo dos filisteus. E ele cresceu, e o cabelo também. Eu hoje ia colocar 7 tranças, mas você ia horrorizar com as minhas 7 tranças. Eu falei, não vou pôr não, porque depois eu ponho 7 tranças, mas quando eu prego essa mensagem para jovem, eu ponho 7 tranças lá de papel, de qualquer coisa, para o cara ver. Se você olhasse João Batista, Sansão ou Samuel, você ia ver de cara que são pessoas que não cortavam nunca o cabelo. Nunca. Por que você acha que Herodes tinha medo de João? João não era qualquer um, João foi cheio do Espírito, filho de mãe estéril, e a ordem é a mesma, não beba vinho, não toque em coisa imunda. E João veio preparar o caminho do Senhor. Eu quero dizer que você que está aqui agora, fala para o irmão, você é maior do que João, fala para ele. E você foi levantado para preparar a volta do Senhor. E será que você está igual Sansão, João, Samuel? Igual a quem? Todos eles tinham uma característica, o Espírito. Cheio do Espírito. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A sua vitória, meu irmão, não é pelo poder financeiro que você tem, nem pelos seus diplomas. A sua vitória é Deus dentro de você. Põe isso na sua cabeça. A vitória da sua família é Deus lá dentro da sua casa. E a vitória da igreja é Deus caminhando no nosso meio. Em 1 Coríntios 3,16 diz que você é santuário de Deus. No Salmo 127 diz que a sua casa é santuário de Deus. 2 Coríntios 6,14 a 17 diz que Deus caminha aqui agora. Então, aquele homem foi chamado, tinha tudo para dar certo, mas a concupiscência dos olhos. Jesus falou que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. A queda da mulher do Éden, você pode falar, pastor, é o diabo. Eu acho interessante o ser humano. O ser humano, a primeira culpa que ele põe é em Deus. Deus perguntou para Adão, Deus perguntou para Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Falou, a mulher que o senhor me deu. A culpa então é de Deus. Se eu não tivesse me dado a mulher, eu não comeria. Aí perguntou a mulher, e você? Por um acaso você comeu? Ela falou, a serpente, o capeta, foi ele a culpa. E ninguém assumiu coisa nenhuma. Mas eu quero dizer, abre comigo Tiago, capítulo 1, verso 13. Essa desculpa esmulambada eu escuto muito quando casais estão brigando, a culpa é do outro. Ou então é do diabo. O diabo é o mais lascado, é ele, né? Eu quero dizer que a culpa é sua, nem de Deus, nem do diabo, é sua. Olha lá, ó, ninguém ao ser tentado, diga, por Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria, fala, cobiça. O diabo, ele não joga verde na vida de ninguém. Ele vai ver o que os seus olhos veem. Ele vai ver você pendurado na internet, vendo pornografia, e vai te atacar. Ele vai ver você lá jogando na loteria, e vai te atacar. Ele vai ver você tomando um golezinho e vai te atacar. Ele vai ver as suas roupas sensuais e vai te atacar. Porque ele funciona assim. Ele nunca jogou verde, porque ele não joga para perder. Ele não joga naquilo que é verde. Ele joga naquilo que ele está vendo. E o diabo não pode ler a sua mente, a não ser que esteja dentro de você. Mas ele vê o que você vê. Ele vê o que você assiste na televisão. Ele vê o que a sua boca fala, ele vê onde a sua mão toca, e ali ele vai pegar a sua fraqueza e vai entrar de sola. Abre comigo Gênesis capítulo 3, verso 3. Deus falou, ó, que da árvore da vida não poderia, da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer,
Porque no dia que comesse dela, morreria. E a mulher está repetindo para o diabo exatamente o que Deus falou. Ela ainda vai acrescentar algo que Deus não falou. Porque você tocar na árvore podia, no fruto não podia comer. Deus falou, não coma. Agora ela cria um legalismo e fala, eu não posso comer e também não posso tocar. Continua aí, verso 4. Então a serpente disse à mulher lá, você não vai morrer não. Por que a serpente atacou a mulher? Primeiro, 1 Pedro 3,7, diz que a mulher é a parte mais frágil. O marido, quando não é sacerdote, a bomba vai vir na cabeça da mulher. Vai vir. Porque não cumpre o papel. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 que a mulher é a parte mais frágil. Segundo, porque a mulher estava na rocha, na oração. O marido dela devia estar contando carneirinho, Adão. Deixou ela sozinha. Continua lá o texto. Vendo a mulher, fala, vendo, ó. Que a árvore era boa. Ó. Continua. Vendo a mulher, olha lá, ó. Concupiscência dos olhos. Por que você está olhando algo que mata, hein? Por que você está olhando algo que Deus falou que é morte certa? O diabo falou aí a brecha. É essa. Ela está olhando. Ela já estava olhando. E quando você olha algo, supõe-se que você deseja. Jesus falou que o adultério hoje não é simplesmente ser casado e ter uma mulher. Mas se eu olhar, supõe-se que eu o quê? Desejo. E o adultério é cometido no meu coração. A pior coisa da sua vida são os seus olhos. E é o lugar que o diabo mais ataca. É no Netflix. O dia que o Netflix colocou um filme caçoando de Jesus, eu cancelei na hora. Eu não preciso de Netflix para viver. Vai ler Bíblia que você lucra mais. Ah, eu vou ver a série do Netflix. Que série do Netflix? O quê? Você vai te julgar por meio do buraco. Está lá caçoando do meu Jesus, que deu a vida por mim? Vai por ralo, mas não pago, não vou bancar uma coisa demoníaca dessa. Já cancelo na hora. Eu não tenho dificuldade de abrir mão de nada por causa de Jesus. Porque Ele deu a vida por mim. Deu tudo. Aí o crente quer colher as bênçãos, né? Vomita lixo, vomita promiscuidade, vomita sensualidade. Você vai colher tudo isso que você está plantando. E esse homem, cheio do Espírito, a Bíblia diz que ele pegou uma queixada de jumento e destruiu 1.000, 2.000, 3.000 filisteus. Pegou umas raposas, botou fogo. Você conhece a história de Sansão? Soltou lá, destruiu a cega dos filisteus toda. É. Abre comigo Juízes capítulo 16. Vamos ver. Ele tinha uma quedazinha por mulher. Olha lá. Olha lá. O que ele viu? O que ele viu? Eu quero dizer que esse homem era cheio do Espírito, tá? Não é um Zé qualquer, que não conhece Deus, que não tem intimidade, porque Deus já havia possuído ele. Ele rasgou um leão no meio. Rasgou, matou filisteu adoidado. Eles morriam de medo dele. Mas agora ele viu uma prostituta. Quem é mais crente velho, assim, igual o pastor Ricardo? Eu estou mais novo. Já ouviu falar do Jim Swaggart? Um grande evangelista. Muito fera ele. Pois a rede de televisão americana pegou ele saindo no motel com uma prostituta. Acabou o ministério dele, acabou tudo. Acabou a vida dele. E Sansão começou a descer a ladeira aí, ó. Foi ver o que não devia. Foi mexer com o que não deveria mexer. Existe pecado pior do que o outro, tá? O crente tem. Para o ímpio, não. Não vou falar ímpio, não. Ímpio é um cara ruim. O homem natural que não nasceu de novo, pecado é tudo igual. Se o cara mentiu, ou deitou com uma prostituta, ou com 500 prostitutas, Deus já foi embora dele, ó, rompeu. E o crente? E o crente que tem um espírito? Tem pecados piores? Tem.
E esse aí é um dos terríveis, tá? A diferença de pecado na Bíblia, para o crente há. Abre aí 1 João, capítulo 15, verso 16, acho que é 16 mesmo, põe lá. 1 João 15, 16. Nada. Isso é 1 João? 1 João 15, 16. Não, 5, caducando. É o cara da falhando a cabeça. Olha lá, ó. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Está falando para os do mundo? Irmão, aos que não pecam para a morte, há pecado que é para a morte. E se você orar, você vai apanhar junto. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Pastor, misericórdia. Tem tipo de pecado que se você orar pela pessoa, crente, você vai entrar no chicote, tá? Não é para orar. Eu vou te falar os versículos, você anota, porque meu tempo é curto. Não vou falar todos os pecados para a morte, eu vou te dar um conselho. Fala para o irmão, não peca de jeito nenhum, olha que bênção. Não peca, para que você vai preocupar? Não peca. Pronto, se eu não pecar. Mas um desses é o de Sansão. O outro está lá em Jeremias 7, 16, a idolatria. E a idolatria no Antigo Testamento, ela é vinculada com comida sacrificada a ídolo e promiscuidade sexual. Os três, é uma trinca. Na macumba aí também anda uma trinca de capeta. Exu, Pombagira e companhia. É a trinca que anda junto. E agora aquele homem foi ali, viu aquela mulher e deitou com ela. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 6. Abre aí. Verso 15. Abre aí para mim. 1 Coríntios 6, 15. Eu queria falar para você uma coisa que às vezes você não sabe. Esse corpício lindo que está aí não é seu mais. Se você acha que é seu, você já levou bomba. Não é mais, não. Não é. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu posso pintar seu carro da cor que eu quiser? Posso. Vou pegar seu carro, vou pegar uma tinta spray e vou pintar ele todo. Você acha que eu posso fazer isso? Lógico que não, o carro é seu. Pastor, eu fiz tatuagem, e aí? Não faz mais, pô. Você está mexendo com uma coisa que não é sua, é dele. É o nada a ver, o que tem, pensa. Deus não te proíbe de nada, Ele te liberta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há o quê? No mundo. Eu tenho tatuagem nas costas, não faço mais. Fiz quando eu tinha 18 anos, e aí? Agora eu vou sair marcando meu corpo todo, que não é meu, é dele. É algo feito para ser santidade ao Senhor. Olha lá, ó. Seu corpo, eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Se você deitar com uma mulher, solteiro ou casado, você vai julgar para dentro do santuário de Deus demônios. Você vai fundir, ó. É um pecado gravíssimo. Deus perdoa? Perdoa. É interessante que tinha um irmão, eu vou falar que vocês nunca conhecem, já não está aqui mesmo. Mas eu preguei uma vez lá na sede. Esse irmão veio correndo no final, pastor, ora para mim. Eu estou achando que eu vou para o lago de fogo. Eu falei, por quê, meu irmão? Eu tenho um amante. Falei, pode ter certeza que você vai? Não precisa ter dúvida, não. Você deve me perguntar isso. Você vai me perguntar se tem um amante, está achando que você vai? Você pode ter certeza. E eu conheço a mulher dele e os filhos. Eu falei, você vai mesmo? Pastor, ora para mim, pelo amor de Deus. Ó, os pecados que você não deve orar. Falei, ó, eu vou te dar algum conselho. Vou orar para você, não, vou te dar um conselho. Larga essa mulher, cancela suas redes sociais, tudo que você tem com ela, joga no lixo. Vai jejuar e vai pôr o joelho, pedir perdão para Deus. Que Deus muda a sua história. Aí, passasse um tempo, de novo eu pregando lá na sede. Quem vem de novo? Adivinha? Ele vem, largou não. Falei, ó, eu te dei um conselho. Pastor, ela trabalha comigo. Falei, melhor você largar o seu emprego.
do que você ir para dentro do lago de fogo, né? Eu tenho essa opinião. Você não tem, não? Não, pastor, não, eu vou largar agora. Terceira vez, não largou coisa nenhuma. Nem conselho eu dou mais. Com esse você não pode nem comer. Está ouvindo o que eu estou falando? Não pode comer com a pessoa que dizendo-se irmão, tiver nesse tipo de prática. Onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Com esse você nem come. Não coma. E aí, meu irmão? Sansão, então, pegou o sagrado e fundiu com o profano. E ele agora, fala, eu estou no pecado mesmo, não vai acontecer nada. Continuo fortão. Continuo na minha. E tem muito crente na igreja assim hoje. Deus vai fazer nada, não. Eu continuo na minha. Continuo fortão. E os filisteus, mal sabia ele que ali era uma julgada para descobrir de onde vinha a força dele. Já falei, a força não era do músculo, eles deviam estar curioso. Como é que esse cara magrelo, franzino, pega uma queixada de jumento e mata 2, 3 mil pessoas com um pedaço de osso? E aí, aquela mulher começou a importunar ele. Eu quero dizer, meu irmão, quando o diabo descobre a sua fraqueza, ele vai te importunar, tá? Vai te importunar. Vai te importunar, até você cair. Em nome de Jesus, você não vai cair, não, amém? A Bíblia fala para você não dar lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele não, ele estava lá no colinho dela, ó, deitado. E o diabo, ele dá um colinho gostoso e a pessoa deita. Vendo uma mulher que a árvore era boa, o pecado parece ser bom. 30 segundos de prazer, você jogou sua salvação no lixo. E aí? Está ali, ó. Dalila, nossa, fazendo cafunézinho nele. E a Bíblia diz que ele tinha 7 tranças. Daqui a pouco eu vou ler para você. Nunca cortou cabelo com 7 tranças na cabeça. E aquela mulher fazendo cafuné nele, começou a importunar ele. E ele 2 vezes enrolou ela, 2. Mas a terceira vez ele já estava cansado. E contou para ela. Vamos ver o que ele contou para ela. Ele contou o segredo da força dele. Abre comigo Juízes capítulo 16. Aqui, ó. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Ao colinho, ó. A Netflix aí, ó. Um filmezinho, nada a ver, ó. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela ao subjugá-lo e retirou-se dele o quê? Acabou, ó. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda quem tinha ido embora dele. Quem? Acabou. Hoje a tática é a mesma, te dou um colinho. Eu quero dizer nessa noite, não durma. Fala para o irmão, não durma, vigie. Porque o colinho de Dalila é beleza, o colinho, né? É o colinho da promiscuidade sexual. É o colinho das negociatas, do dinheiro ilícito. É o colinho que o diabo sempre vai pôr. E ele estava lá dormindo, ó. Jesus falou, vigia. Vigia. Vigiai. Paulo falou, vigia. Pedro falou, vigia. Todos eles falaram o quê? Vigia. Mas esse homem agora cheio do Espírito, ele achava que estava cheio do Espírito. Porque Deus não fica em coisa imunda. Põe isso na sua cabeça. Não fica. Deus não fica. Já tinha ido o quê, ó? Pss. O que tem a ver essas 7 tranças com a força dele, hein? Que patuá que é esse? Não existe patuá na Bíblia. Aquelas 7 tranças têm uma representatividade. E nessa noite, você vai definir se você está com o Espírito de Deus ou não. Não sou eu, não. É você. Abre comigo o Apocalipse 1:4.
A notícia ruim é que se você estiver na prática do pecado, ele já foi embora. A notícia boa é que se você arrepender, ele volta. Amém? Essa é a boa. Olha lá, ó. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte de quem? 7 espíritos. E o cara tem 7 tranças. Que coisa, né? 7 espíritos. Ele era cheio de quê? Do Espírito. Ali Jesus fala 7 espíritos. Eu quero dizer que o Espírito Santo é um. O número 7, na Bíblia, Shevá, ou Sheva no hebraico, é perfeito. O Espírito Santo fala para o irmão, é perfeito. E aquele homem, Sansão, foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para ser uma cópiazinha de Jesus, da glória a Deus. Um cristão é uma cópia de Jesus de Nazaré. E aí, o que isso tem a ver com a força dele? Primeiro eu tenho que saber o que é o 7 para mim ter noção. 7 espíritos. Abre comigo Isaías 11, 1 e 2. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Se você quiser entrar no grupo, pode entrar. Depois você me fala que eu coloco você. Outro dia nós falamos da história de Sansão. Não com essa profundidade, porque lá é um resumo. Lá diz do tronco de Jessé. Sabe quem que é Jessé? Sei não, pastor. Você está precisando ler Bíblia, então. Jessé é o pai de Davi. Sairá um rebento, fala, o rei Davi. E das suas raízes, da sua descendência, um renovo. Você sabe o que é a palavra renovo, ou broto, no hebraico? Fala nazareno. Conhece esse ou não? Conhece o nazareno? A profecia do nazareno aí, ó. O nazareno. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o tetagrama do nome impronunciável de Deus, que é a fé. Fala, fé. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7. Cada trança de Sansão é um atributo desses. Ó. Um atributo. Fé, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. Conhecimento e temor do Senhor. Aquele homem teve o privilégio de receber os 7. Você não. Eu não sei o que vai acontecer aqui nessa noite. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você vai receber de graça o primeiro. A palavra, está lá em Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe salvação sem pregação da palavra. E o que você está ouvindo aqui não é palavra minha, é dele. Isso vai gerar na sua vida, fala, fé. Quando eu falo, Jesus entra na minha vida, acende a fé. Eu estou salvo. Se eu bater as botinas, eu vou para o céu. E se você ficar aqui? Ah, pastor, tá bom, né? A fé tá beleza. Vou continuar tomando meu golezinho por aí. Hoje os crentes podem tudo, pô. Quem falou que a Bíblia não fala que não pode beber? A Bíblia também não fala que você não pode fumar maconha. Você fuma? Que você não pode cheirar cocaína. Você cheira também? O que vetava esse cara de bebida, você acha, hein? O que vetava ele? O Espírito de Deus nele. É o mesmo que está dentro de você. O mesmo. E aí? Ó, você não toca em coisa imunda e você não bebe nada, tá? O que proibia ele de beber? O Espírito. Ah, hoje é um nada a ver, pastor. Isso não tem nada a ver, não. A cachaçinha, está tudo na paz. Se você for salvo pela fé e bater as botinas, te garanto, você vai para o céu, vai morar na Jerusalém celestial. E se você ficar? Faltou 6 ainda, hein? Falta quantas lâmpadas ali? Fala, 6. E a sabedoria, hein? Segunda é a sabedoria. Sabedoria do mundo, sabedoria dele.
E como é que eu tenho sabedoria de Deus? Ah, pastor, eu fiz 8 cursos de teologia, eu falo hebraico, aramaico, grego, espanhol, eu falo assim, mas isso não vai te dar sabedoria, não? Já li a Bíblia 300 vezes. Abre comigo Tiago, capítulo 1, verso 5. Você precisa de sabedoria nessa noite? Precisa? Ó, se você já nasceu de novo pela fé, o que você tem que fazer? Pastor, eu tenho que rodopiar, sair de joelho andando aqui até lá fora? Não. Pede a Deus, olha lá. Se, porém, algum de vós necessita de quê? Pede a quem? Que a ninguém nega. Mas peça com fé, tá? O cara, para ter a sabedoria de Deus, tem que ter nascido de novo. Amém? Ó, pela fé. Ó. Peça com quem? Fé. Eu quero dizer nessa noite que 2 Deus te dá de graça, dos 7. Eu gosto de botar as tranças na minha cabeça, que eu vou colocando assim, ó. Tuf, tuf. Que estranção. O povo fala, o pastor está doido ali, cheio de rastafari. Eu faço isso. E aí tem o terceiro. Sabe qual que é o terceiro? Entendimento. Fé, sabedoria e entendimento. Sabe o que é entendimento? Você vai ler a Bíblia toda agora. Você vai ler a Bíblia com fé, com sabedoria, e você vai ter o entendimento. Não adianta querer ler Bíblia. Ah, tem um irmão meu do mundo, que agora aceitou Jesus, graças a Deus. Aí eu ia falar com ele de Bíblia, ele falou, já li Bíblia umas 5 vezes. Sabe o que ele entendia? Nada. Porque ele não tinha nascido de novo, e não tinha sabedoria de quem? De Deus. Fé, sabedoria, entendimento. Uma pessoa na igreja, que nasceu de novo, pela fé, que tem sabedoria e entendimento, ele é apto para te dar conselho. Fala para o irmão, conselho, ó. Quem pode te aconselhar? Qualquer um. Eu vou te falar mais, se alguém te der um conselho fora da Bíblia, entra aqui e sai aqui, ó. Se você pegar um conselho comigo, eu não acho nada. Sabe o que eu acho? Nada. Você quer ouvir o que Deus acha? E você pega. Se você não quiser, não me convide. Você vai ouvir o que Deus acha, não o que eu acho. Eu não acho nada. Quem é apto para te dar conselho? Quem nasceu de novo pela fé. Quem tem sabedoria de Deus, já leu a Bíblia toda, é um conselheiro. Ó. 4 lâmpadas. Quantas? E aí? De 7, eu tenho 4 acesas. A sua vida vai começar a ser uma fortaleza. Ó. Vai ser o quê? O 5º. Fortaleza. Você é forte quando a luz está acesa, quando Deus está dentro de você. Quando você obedece a palavra, você fica forte. Quando a sua carne vai para a cruz, é Cristo que manifesta. Quando você abre mão da sua chatice, eu quero te dar uma notícia para as mulheres. Todo homem é chato, tá? Queria te falar, não. Todo homem é chato. O cara, quando converte, melhora, mas não larga a mão de ser chato, é só morrendo. E toda mulher é implicante, também não muda não, tá? O espírito melhora bem, mas não vai resolver não. Até você vai arrastar até morrer no joelho. Seu casamento não é levado no cartório, seu casamento é levado no joelho. E aí, fé, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Deus agora vai te dar do conhecimento, o 6º. E conhecer a Deus não é conhecer a Bíblia, não. É ter intimidade. Quando o marido conhece uma mulher, se torna uma só carne. E quem conhece a Deus se torna um só espírito. Abre aí 1 Coríntios 6,17. Meu irmão, se Deus fundir em você, vai vir o quê? Fala, poder. Vai vir o quê? Poder. Olha lá, ó. 1 Coríntios 6,17. 6, não é 3 não. Aquele que se une ao Senhor, fala, é um só espírito com ele, olha lá, ó. Eu quero te dizer uma notícia boa e uma ruim. A boa, que daí para frente, falta um só. Você vai receber dom sobrenatural. As pessoas vão ver que não é você, não pode. Que essa pessoa está orando, a pessoa está sendo curada, não pode. Porque já não é ele mais, é Deus. Se você voltar para trás, ó, acabou, não tem volta. E o último, temor. Você vai começar a ter muito temor, porque Deus vai te usar de uma forma
sobrenatural. Sansão era usado de uma forma sobrenatural. Sabe o que ele fez? Perdeu o temor de Deus, ó. Apagou um. Tuf. Perdeu o temor de Deus. Tuf, pegou uma prostituta. Quando ele perdeu o temor de Deus, a prostituta começou a perder intimidade, ó. Conhecimento começou o quê? Apagar. Conhecimento apagando. A fortaleza, se você não tem Deus, ela começa a ruir. E eu quero dizer que Satanás é uma serpente que entra por qualquer brecha. A fortaleza ruindo, o conselho começa a ser da carne. Não, meu irmão, você está nessa aí tomando um golezinho, bebe todas. Vai ser feliz, cara. Conselho da carne. Conselho da carne. O conselho da carne. O entendimento da palavra é deturpado. Tem pastor que apoia casamento LGBTQ. Misericórdia, ó. O entendimento perdendo, a sabedoria começa a ser humana. Fala para o irmão, sobrou a fé. Se perder a fé, perdeu a salvação. Acabou. Rodou. E agora aquele homem que era um libertador, cheio do poder, a primeira coisa que os filisteus vão fazer, furar os 2 olhos dele. E um crente que perdeu o espírito, ele anda cego, ele só olha para o chão, só vê desgraça, ele só vê coisa ruim, ele não vê mais a glória de Deus, ele não vê mais a família dele salva, ele não vê mais os milagres na vida, porque ele está cego para Deus. O diabo quer furar seus 2 olhos. Aí você vai ficar, sabe para que você serve se furar os seus 2 olhos? Pegaram Sansão e botaram ele igual um jumento para rodar moinho. Roda moinho aí, Sansão. E aquele homem, que era para ser um libertador, aquele homem era para ser uma pessoa famosa no reino de Deus, aquele homem era para ser um instrumento de bênção, virou um motivo de escárnio. Muitos pastores hoje são motivo de escárnio, perderam o espírito, não têm o espírito, não tem mais nada, estão rodando o moinho, estão cegos, são guias cegos, estão levando as ovelhas para dentro do abismo. Sansão rodava moinho. E os filisteus falando, olha lá, o crentex, olha lá. É aquele crente que pregava, ganhava turbilhão de alma. Vamos fazer um escárnio com ele, vamos amarrar ele aqui, ó. E vão começar a escarnecer dele. Aquele que matou 2, 3 mil filisteus, vão escarnecer. E a Bíblia diz que ele pediu para colocar as mãos dele em 2 colunas. E eles ficam suando dele, aí, crentex. E eu quero te dar um conselho. Se você não vê mais poder de Deus na sua vida, faça igual Sansão. Sabe o que ele pediu? Senhor, me dá de novo. Ó, Senhor, me dá de novo. Senhor, me dá, olha o que eles estão fazendo comigo. Me dá, Senhor. Eu quero dizer que a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. Deus não quer ver você rodando moinho. Deus quer te dar poder de novo, dar glória a Deus que Ele quer. Olha, aquele homem envergonhou Deus, tá? De tudo enquanto é jeito. E ele clamou e Deus falou, eu vou te dar. Ó, Deus é bom demais, não é? Deus não é bom demais. E ele estava no meio daquelas pilastras, e veio o Espírito de Deus nele. E ele empurrou, e aquilo caiu em cima dos filisteus. E a Bíblia diz que o que ele matou na morte dele, foi muito mais daquilo que ele matou na vida. Eu quero dizer que Deus não vai te dar força para te matar. Ele vai te dar força para você destruir os inimigos que andam dentro da sua casa. Espírito de prostituição, de enfermidade, sei lá. Nem toda doença é de Deus, não. Mas se for, vai embora, em nome de Jesus. Não? Deus quer te dar poder. Para isso você tem que fazer igual Sansão. Primeiro, para de rodar moinho. Para. Pensa. Hoje pode ser seu último dia, o meu também. Você está preparado para isso? Tem que pedir perdão para alguém? Peça hoje.
tem que arrepender, sabe que dia que é? Hoje. Ó, o dia que você bater as botinas, ou eu estou esperando Jesus voltar, em nome de Jesus ele vai voltar, né, pastor? Ninguém vai bater botina aqui. Mas se eu bater minhas botinas hoje, eu tenho certeza para onde que eu vou. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Eu creio que naquela cruz, Jesus pagou todos os meus pecados. E nem capeta, nem inferno, ninguém tira isso de dentro de mim. Ninguém. Não abro mão disso. E eu esforço para ficar num caminho estreito e apertado. E eu só permaneço nesse caminho, porque o Espírito de Deus está em mim. Amém? Então, meu irmão, se você quiser permanecer com Jesus, no caminho dele, ó, é só com o Espírito dele dentro de você. Ele volta? Volta. Voltou lá para Sansão. E Sansão voltou a ser um instrumento de bênção, matou Filisteu adoidado. Hoje, nós que somos a igreja, o povo santo do Senhor, nós somos o sacerdócio real. Abre aí, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você é povo de Deus. Você não nasceu para ser cego. Você não nasceu para rodar moinho. Você não nasceu para os demônios sapatear na sua cara. Você não nasceu para ser motivo de escárnio no mundo. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É para isso que você nasceu. Glória a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de quem? De Deus. Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vamos colocar de pé, vamos, meu tempo acabou. Shimshon, que nome mais... o nome hebraico, Shimshon. Shimshon tinha um chamado, ser um libertador. E você tem um chamado, trazer a libertação na sua família, na sua casa, nos seus vizinhos, no seu país. Arrancar pessoas das trevas para a luz. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está dentro de você, o poder de Deus está aqui agora, aqui, ó, aqui. É interessante que um cego lá em Jericó, no caminho, ele vai até Jesus, né? Jesus, ele começa a gritar a Jesus. E ele vai até Jesus, o cara é cego. Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça, hein? O cara é cego. Por que ele perguntou? Porque às vezes ele quer continuar cego, né? Ele falou, que eu torne a ver. Não é que eu veja, não, que eu torne. Aquele homem tinha família. Bartimeu, o nome Bar ou Ben é filho. Ele tinha família. Outra coisa, ele conheceu as Escrituras, porque ele sabia que Jesus é o filho de quem? Não nasceu cego, porque ele falou, eu quero tornar a ver. Você quer tornar a ver hoje, não? Quer. O que ele fez? Pulou. Ele não esperou ninguém. Eu estou aqui preocupado com meu vizinho. Preocupa com você, tá? O dia que eu bater as botinas, eu e Deus. Eu amo o pastor Nivane, vai estar lá comigo, não. Não vai. É eu e Jesus. Importa que todos nós compareçamos diante do tribunal. 2 Coríntios 5:10. Você vai ter que comparecer. Não para ser julgado, mas para receber o seu galardão. Esse é o de Cristo. Se você acordar no outro, misericórdia. O tribunal do trono branco já não é para galardão, não. A escolha está aqui na sua mão hoje, aqui, ó. A palavra de fé que pregamos é a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se com a tua boca, a sua, confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você estará salvo. Oh. Então, a primeira proposta, tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor? Tem? Se você quiser, eu vou orar com você. Eu quero confessar Jesus. Se tem, levanta sua mão bem alto. Não é para mim que você está levantando mão, não. É
para Ele. Tem alguém nessa noite? Pastor, eu preciso confessar Jesus. Eu quero confessar. Pastor, eu não tenho certeza se eu estou salvo ou não. Então é hoje, confessa. Não vai te arrancar pedaço nenhum, pelo contrário. Vai carimbar você para a vida eterna. Você já pensou nisso ou não? Hã? Tem alguém? Não? Ninguém? Então, a segunda oração. Pastor, que eu quero tornar a ver. Teve uma mão levantada aí atrás ou não? Glória a Deus. Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá. Tem mais alguém? Hoje tem uma festa no céu. Porque ele levantou a mão para o Senhor. Amém. Pode vir cá que eu vou orar por você. Amém? Glória a Deus. Levanta, estende as mãos para Ele aqui agora. Senhor, eu não tenho poder de coisa nenhuma. O poder é do Teu Espírito Santo. Se Ele veio aqui, foi o Senhor quem trouxe. Se Ele está aqui agora, é porque o Senhor vai fazer milagre na vida dele. E todo o poder das trevas está quebrado, falido na vida desse jovem. Porque ele fez a melhor escolha da vida dele. Jesus. Por isso a tua igreja concorda com ele e liga a vida dele ao trono da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. E pedimos que o Senhor desligue agora de todo e qualquer poder das trevas, caia por terra. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre ele, em nome de Jesus. Faz uma oração, fala: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro as portas do meu coração, te convido, entra na minha vida. Eu declaro que a partir de agora, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito são propriedades exclusivas do Senhor. Eu creio que naquela cruz, o Senhor morreu e pagou toda a minha dívida de pecado. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu oro ao Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor. Dá tempo ainda para você. Pastor, eu quero tornar a ver. Você precisa tornar a ver? Tem alguém aqui que precisa tornar a ver? Se você precisa tornar a ver, faz igual o cego de Jericó. Dá um pulo do seu lugar e vem aqui na frente, ó. Porque aquele Jesus que caminhava lá, está caminhando aqui agora. E ele continua dando vista ao cego. Olha só, não mudou não, ele dá. Tem alguém aqui nessa noite que precisa tornar a ver? Pastor, não estou vendo mais na minha vida poder. Pois se você quiser, vem aqui na frente. Pode vir que nós vamos orar. Pode sair do seu lugar. Eu quero poder de Deus. Você quer poder de Deus? Quer? Sai do seu lugar. A igreja tem autoridade para ligar e desligar qualquer coisa. A igreja tem. Tem alguém aqui nessa noite que precisa? Não? Pastor Nivânio, por favor, pode vir. Dá uma salva de palmas para o Senhor aí, dá? Pode assentar no seu lugar.